Agora nós vamos calcular o argumento de dois números complexos. Tá? Lembrando que se o número complexo for escrito como na forma retangular, como x mais y, onde x é a parte real e y é a parte imaginária, a primeira coisa que nós calculamos é o módulo. Então, o módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Calculado o módulo, o tamanho desse meu número complexo, eu vou achar o argumento θ, que é através do seno e do cosseno, tá? Então, o cosseno do θ é igual à parte real sobre ρ. Então, parte real do número complexo sobre ρ, que é x sobre ρ. É assim que eu acho o cosseno de θ. E o seno de θ é a parte imaginária do número complexo sobre ρ. Então, o seno do θ é y sobre ρ. Y sobre ρ. Então, nós calculamos o cosseno, calculamos o seno e aí identificamos qual é o ângulo cujo cosseno e o seno são aqueles que nós temos. Nós calculamos o arco cosseno e o arco seno. Então, aqui é y sobre ρ. Então, eu uso isso e isso. Parte real sobre o módulo, parte imaginária sobre o módulo. Então, vamos fazer dois exemplos aqui. Primeiro, vamos calcular o módulo desse número complexo, que é a raiz quadrada de 1/2 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, ρ aqui é raiz quadrada de 1/4 e aqui é 3/4. 1/4 mais 3/4, 4/4, que é igual a 1. Então, a raiz quadrada de ρ é 1. O tamanho deste vetor aqui é 1. Agora, vamos fazer o cosseno. Então, o cosseno do argumento é cosseno de θ é x sobre ρ. Parte real sobre ρ, que é 1. 1/2 dividido por 1, 1/2. Então, já sei que é o cosseno. E o seno do ângulo é a parte imaginária sobre o ρ. Né? Então, sobre o ρ. Que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui só deixando mais claro, você pega a parte real, 1/2, e divide ela pelo ρ, que é 1. 1/2 dividido por 1, 1/2. Parte imaginária dividido por 1, raiz de 3 sobre 2. E agora eu tenho qual é o ângulo, qual é o θ, que o cosseno é 1/2 e o seno é raiz de 3 sobre 2. Como você já estudou bastante trigonometria, você identifica que esse ângulo é do primeiro quadrante, porque o cosseno e o seno é positivo. E qual é o ângulo do primeiro quadrante que o cosseno é 1/2? 60 graus. Ou π sobre 3. Tá? Π sobre 3. Então, θ é π sobre 3, que é igual a 60 graus. Agora vamos ver esse aqui. O ρ é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária, que ali é 1 ao quadrado. Então, nesse caso, o ρ é raiz de 2. Raiz de 2. O ρ é raiz de 2. Então, se o ρ é raiz de 2, o que é que eu vou fazer? Cosseno do ângulo do argumento é a parte real sobre a parte imaginária. Vamos só organizar isso aqui. Multiplicar por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo.
menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ é a parte imaginária sobre o ρ. Raiz de 2 sobre 2. E agora a gente já sabe, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Segundo quadrante. Qual é o ângulo que tem os mesmos valores para o seno e para o cosseno? É o ângulo 90 mais 45, 135 graus. 135 graus. Se você não sabe memorizar o valor em radianos, por aqui é π sobre 3 radianos, que é igual a 60 graus. Então, você coloca na unidade radiano e na unidade grau. Então, rapidamente você pode achar que esse 130, quantos radianos são? 135 graus, porque você sabe que 180 graus são π radianos. Então, isso aqui vai ficar x igual a 135 π sobre 180. Então, você vai dividindo e simplificando. Dá para dividir por 35 ou 45. 45 em cima, 45 embaixo, não é isso? Então, 180 dividido por 45 vai dar 4. E 135 dividido por 45 dá 3. Então, a minha resposta é que o argumento aqui é 135 graus ou 3 sobre 4, 3π sobre 4 radianos. Tá? Então, 3π sobre 4 radianos ou 135 graus é o argumento desse número complexo.